Muito bom, sejam bem-vindos ao podcast Meu Curso, bate-papo de hoje sobre ética profissional. Estou aqui com o professor Álvaro Gonzaga, meu colega de disciplina em ética profissional, professor da casa, grande autor, grande professor, e vamos bater uma bola hoje sobre ética. Tudo bem, Álvaro? Tudo jóia, Marco. Tudo bem? Olá a todas e a todos. Um prazer estar aqui no podcast Meu Curso. Vamos lá. Nosso bate-papo de hoje é sobre ética, serve para a prova, serve para a vida. A gente está vendo cada vez mais a quantidade de processos disciplinares aumentando no Tribunal de Ética, porque as pessoas não sabem os seus deveres, muitas vezes também não conhecem seus direitos, né? E isso tudo que a gente ensina aqui para a prova serve para a vida também, né, E Álvaro? de alguma maneira, aqueles que são nossos alunos, eles sabem seus direitos e deveres e muitas vezes por isso demandam também no Tribunal de Ética e Disciplina, né? É verdade. A gente tem acompanhado muitos dos nossos alunos atuando no Tribunal de Ética como julgadores hoje, já como membros de diretoria de órgãos da OAB. No Conselho Federal tem alunos nossos, né, que são conselheiros federais. Na última sessão estava participando, uma conselheira federal veio do cantinho e falou assim: não conta para ninguém, mas eu fui sua aluna. Eu falei: fica tranquilo que eu não vou contar. Um orgulho, né, a gente ver os nossos alunos já posicionados ali. Vou falar de temas importantes aqui. Teve uma alteração interessante, que fala, já aconteceu eleição o ano passado, né? Nós tivemos eleição no Conselho Seccional da OAB, Conselho Seccional Subseção Caixa, né? Tivemos eleição ano passado, esse ano, eleição da diretoria do Conselho Federal. E nós tivemos essa alteração do ano passado, nessa eleição do ano passado, uma regrinha que estava ali valendo para aquela eleição, mas que essa regra foi alterada. E foi alterada antes do edital. E isso pode cair na prova, né? A quantidade de conselheiros seccionais na chapa, né, Álvaro? Tem uma série de alterações com relação a eleições que vieram acontecendo, algumas não foram pedidas na prova. A própria questão de cota, gênero, raça, que eu acho que é um É papo legal que a verdade. gente pode ter, mas fundamentalmente o que teve de mais importante de alteração é com relação à quantidade de conselheiros seccionais. Antes era 30, 80, 30 o mínimo, 80 o máximo. Exato. Um a menos da quantidade de conselheiros federais que tinha, mas mudou isso. Mudou exatamente pelo tamanho que vem ganhando, né, os conselhos e a importância deles. Então, hoje, o número mínimo de conselheiros seccionais na OAB é de 40 e o máximo de 90 conselheiros seccionais. Bom, os estados que têm um número muito grande de advogados têm 90 e estados que não tenham um número tão grande de advogados têm 40. Qual que é o recorte disso? A partir de 3 mil advogados, entre 3 mil 5.999 advogados, 40 conselheiros. Perfeito. E a cada grupo de 3 mil advogados, então 6 mil, 6.001 advogados, até 9 mil, teria o 41º conselheiro. Então, primeiro conselheiro, um a mais, vai se somando até totalizar 90. Então, tem 3 mil advogados, 40 conselheiros. Perfeito. Passou de 6 mil, 41. E vai se somando a cada grupo de 3 mil advogados um conselheiro até chegar em 90. Eu dou o exemplo de São Paulo, que é o conselho seccional com o maior número de advogados que existe no Brasil e que tem 90 conselheiros seccionais. Que é o limite, né? É. É o limite. Então, mais do que 90 não terá, né? O limite é 90, São Paulo já está no limite. Já. Agora, também não só São Paulo, mas todos os conselhos seccionais tiveram que observar essa questão da cota raça e gênero também, né? Essa é uma regra interessante. Nós temos duas cotas previstas dentro do processo eleitoral da OAB. Uma cota de raça e uma cota de gênero. Explica pra gente a cota de gênero, Álvaro. Tá. A cota de gênero dispõe que tem que existir paridade de gênero. Portanto, 50% dos conselheiros devem ser homens e 50% mulheres. Ele não distingue falando tem que ter mais mulher ou mais homem. Fala paridade, portanto, meio a meio, 50%, né? Além da cota de gênero, existe a cota de raça, né, Marco? E aqui uma pegadinha interessante. A gente até colocou isso num simulado nosso, porque a regra fala assim, 50% de cada gênero. E aí o aluno fica ali tentando interpretar, mas como assim 50% de cada gênero? É isso que a gente está falando, 50% do gênero de sexo masculino, 50% feminino. Ou seja, quando ele diz 50% de cada gênero, é paridade. É isso que ele quer dizer. Então cuidado, porque a alternativa pode vir ali com essa expressão, né? E aí a gente tem a cota de raça. Na cota de raça, a gente tem 30%, né, da chapa deve ser composta por negros, que se envolvem aí pretos e pardos. Então, advogadas ou advogados negros, pretos e pardos, se enquadram aí nesses 30%. E Então, por autodeclaração também. e é por E autodeclaração. isso daí é uma questão importante, porque existem alguns outros trâmites na OAB que, quando se declara, né, existe a autodeclaração
preto ou pardo, pode existir uma banca de heteroidentificação, Perfeito. que aí outras pessoas vão lhe identificar como negro ou não. Mas a banca de banca não, né? A autodeclaração é um elemento que se esgota em si. Eu me autodeclaro negro, e aí pronto, aí já vai entrar na cota, né? Evidentemente que se a outra chapa, enfim, entender que aquela pessoa que se declarou negro não é negro, não tá, aí ela pode impugnar. Aí pode né? impugnar porque vai verificar o indício de fraude e aí vai ter que ser apurado isso. Mas o que vale é a autodeclaração, portanto. Isso. Legal. Muito bom. Nesse tema de eleições, a gente também tem que dizer uma notícia boa, né? Tinha um montão de artigos ali no Regulamento Geral que foram todos retirados e foram transportados para um provimento, né? Que trata, por exemplo, doação, campanha, essa história toda. E aí, na prova da OAB não cai provimento. Então, a gente pode comemorar que vários temas relacionados a eleições saem da prova, não podem ser cobrados por enquanto porque estão em provimento. Agora tem uma outra questão de um telefonema que você me fez tem uns 3 anos, que era uma dúvida nossa, e a gente foi vendo à medida que a eleição acontecia, que era com relação aos 3 e os 5 anos. Isso. Porque a lei mudou falando que para conselho seccional tem que ter 3 anos, Isso. 3 anos, No mínimo 3 anos de inscrito. no mínimo de 3 anos de inscrito, ou de advocacia ininterrupta, e Isso. 5 anos no Conselho Federal. Exato. E aí veio uma questão nesse sentido, esclarecendo, que já era esclarecido, porque ele debateu e chegou a essa conclusão, e depois também a questão da ininterruptibilidade, é isso o nome? Período ininterrupto. E período ininterrupto com relação à advocacia, porque às vezes o sujeito tem 20 anos de advocacia, aí ele vai exercer um cargo de ministro de Estado, volta e está 1 ano e meio. Ele pode se candidatar nem mesmo para o Conselho Seccional, ele pode se candidatar, Exato. quiçá, para o Conselho Federal, né? Então, 3 anos do mínimo para o Conselho Seccional, e aí a gente consegue envolver Conselho Seccional, subseção e caixa nesse pacote. Né? Um Conselho Seccional, subseção e caixa tem que ter no mínimo 3 anos de inscrição. Agora, para o Conselho Federal, no mínimo 5 anos de inscrição. Mas o conceito de jovem em advocacia continua sendo 5 anos. 5 anos. Isso também é uma questão importante, porque algumas pessoas falam, então se reduziu para 3 para se candidatar, já não é mais jovem advogado. Não, fique tranquilo, você é um jovem advogado com até 5 anos. A jovem inscrição. A né? jovem. A jovem inscrição. Legal, Jovem. muito bom. Bom, temas que podem ser cobrados nessa prova também. A gente teve uma alteração interessante com relação ao processo de inscrição. Você sabe que inscrição é um processo de entrada nos quadros da OAB. Existe a inscrição do estagiário, existe a inscrição do advogado. Vamos falar da inscrição aqui de uma maneira geral, porque vale a regra para os dois. Né? Um dos requisitos de inscrição é o compromisso perante o Conselho Seccional. Né? Então, você junta todos os documentos, do artigo 8º, se for advogado, do artigo 9º, se for estagiário, juntou todos os documentos, dá entrada no processo. Os processos costumam ser digitais, então você faz upload desses documentos. Se a OAB perceber que está tudo certinho, está tudo bonitinho, ela vai te chamar para prestar o compromisso no Conselho Seccional. Esse compromisso é solene, formal, personalíssimo, ninguém pode prestar no seu lugar. Legal. Caiu recentemente na prova sobre isso. Nesse compromisso, você recebe a carteira da OAB e recebe o cartão, a cédula. Né? E aí caiu que uma mulher foi lá no Detran, usou o cartão da OAB, que é documento de identidade oficial em todo o território nacional, e o Detran falou, não, aqui não vale. Vale, porque é documento de identidade civil em todo o território nacional. O que mudou? Na hora de prestar o compromisso, é feito um juramento. Né? Então vai alguém lá, um compromissário, escolhido ali naquele momento, e vai falar o juramento, e as pessoas que vão lá repetem o juramento. Passado, Álvaro, esse juramento era feito com a mão estendida. E essa questão gerou uma certa polêmica. Para afastar qualquer tipo de polêmica, mudou a forma como o juramento é feito, e isso pode cair na prova, né? Diz pra gente como é feito agora. Que essa dimensão podia levar a qualquer tipo de gesto autoritário, e aí, por conta disso, eles falaram, não, então vamos definir que é a mão direita do lado esquerdo para fazer o juramento, que revela essa dimensão, né? Pelo menos no trato e na narrativa, o coração fica do lado esquerdo, muito embora não seja isso, mas pelo menos nosso miocárdio aqui bate. Né? E a mão direita, então, do lado esquerdo do peito para realizar o juramento, para evitar qualquer celeuma, qualquer problema e não serem a nova advocacia acusada de qualquer coisa. E isso também é uma questão que pode cair, exatamente porque pode colocar, o sujeito não fez esse gesto. Esse gesto é também fundamental, não é um gesto que desrespeita nenhuma crença ou religião, Exato. E por isso não pode se excusar de praticar esse ato de prestar o compromisso. Né? É uma formalidade, né? Precisa ser cumprida nesse processo, uma formalidade. Diz para mim, em honorários, o que você aposta que essa prova pode trazer?
Olha, honorários, hein? Vamos pensar aqui, tanta coisa. Me dá uma força, Marco. Eu tô achando que faz tempo que não vem pro bono. Poxa, é verdade. É. Pro bono é uma coisa que... E é uma regra complicada, porque assim, olha que interessante. O advogado não pode cobrar abaixo da tabela mínima dos honorários advocatícios. E a gente sabe que essa tabela é por estado. Então, o valor de um HC em São Paulo, com o mínimo, é diferente do valor do HC de Minas, do HC de Pernambuco. É por estado. Legal, ele não pode cobrar abaixo. Mas há situações em que ele pode não cobrar nada. E aí a gente está diante da advocacia pro bono. Mas essa advocacia pro bono não pode ser habitual, né? Ela não pode ser habitual, ela não pode ser para autopromoção, ela não pode ter o fito político partidário, e a sucumbência pertence ao advogado, né? E Isso. falando em sucumbência, agora você me perguntou aqui de honorários, eu estava repassando esse capítulo. Algo que pode cair tanto em processo civil como em ética profissional é com relação à sucumbência ao beneficiário da assistência jurídica. Ah, isso é legal. Sempre surge essa dúvida. Por quê? Porque o Código de Processo Civil já deixa claro. A pessoa é condenada a pagar os honorários de sucumbência? Sim, mas tem sua exigibilidade suspensa. E se em 5 anos ela mudar de condição financeira, ela deve ir lá pagar, né? Exato, porque prescreve em 5 anos, então o advogado tem o crédito daquela sucumbência, né? Então, aquela parte que perdeu foi condenado a pagar, o advogado tem o crédito daquela sucumbência e guarda aquele crédito. Se em 5 anos ele está lá domingo à noite assistindo o Fantástico e vê que aquela pessoa ficou milionária, opa, esse cara está me devendo, eu vou lá. No prazo de 5 anos ele pode exigir o pagamento daquela sucumbência, né? Exatamente, exatamente. Agora você falou, né? Poxa, honorários. Direitos do advogado é algo que vem sendo ressuscitado, reavivado, né? Tivemos um momento de hiato, né, no exame de É ordem, verdade. que não caiu direitos do advogado ineditamente. Então, quase 30 anos de prova, desde 1994, não houve uma prova que não caiu uma questão de direitos do advogado e, surpreendentemente, nós tivemos, acho que 2 ou 3 Exato, provas, 3738, os dois exames. 2 exames que não caiu nenhuma questão de direitos do advogado, o que deixou a gente numa situação que a gente não sabia nem mesmo como explicar isso. Imagina só, o sujeito vai entrar na carreira e ele não precisa conhecer os direitos dele, mas a OAB vem corrigindo isso e, às vezes, até corrigindo muito fortemente, perguntando muito de direitos do advogado. É. Eu, em Direitos do Advogado, aliás, tem a sua aula disponível, né, para quem acompanha, para quem é aluno do meu curso, já está lá a aula de Direitos do Advogado, e para quem não é, é a oportunidade de assistir a matéria com maior incidência na história do exame de ordem. Eu sempre falo isso. O artigo 7º, que são os direitos do advogado, ele não é o artigo mais pedido em ética, ele é o artigo mais pedido na história do exame de ordem. Ele é mais que o dobro do segundo artigo mais pedido. Então, é importantíssima essa aula, quem puder assistir, vale a pena assistir a aula de Direitos do Advogado com o Marco. Eu penso em desagravo. É o que mais cai. É o É, hiato ali que Preferido. vem É e um tal. inciso preferido de todos os incisos do artigo 7º. O desagravo é o que mais cai, é o primeiro colocado ali, e ele pode vir à prova naturalmente. E desagravo, muita gente não entende a lógica do desagravo, né? Porque as pessoas falam que para que serve o desagravo? Não serve para nada, dá uma sensação de que não serve para nada. O desagravo é um procedimento administrativo dentro da OAB que tem por finalidade resguardar a dignidade da advocacia, não só do advogado que foi ofendido na atividade profissional, no exercício da atividade ou em razão dela, mas a dignidade da advocacia. Então, se o advogado é ofendido atuando, essa ofensa não é só contra aquele advogado, essa ofensa é contra toda a advocacia. Por conta disso, existe um processo de desagravo. O que eu sempre digo para os alunos, o desagravo não vai punir o juiz, o desagravo não vai punir o promotor, o desagravo não vai punir a autoridade que ofendeu. Não é essa a finalidade. Pode ser que do desagravo surja um procedimento no CNMP, se for no caso um promotor, no CNJ, na corregedoria, mas não é isso. A finalidade do desagravo é restituir a dignidade da advocacia. Por conta disso, ele é um procedimento que pode ser instaurado até de ofício, né? Até a OAB pode tomar ciência e instaurar de ofício. Uma pergunta que costuma cair. Vamos já que você está fazendo uma audiência lá, e o juiz te desrespeitou na audiência, eu estou só assistindo a audiência. Sou um advogado que estou sentado assistindo a audiência. E você foi ofendido. Mas você fala o seguinte, eu não quero brigar com esse juiz. Eu não quero brigar com esse juiz, eu estou sempre aqui, tenho vários processos aqui. Se eu brigar com esse juiz, se eu pedir um desagravo, vai ficar ruim para mim e tal. Eu, que estou assistindo a audiência lá no cantinho, posso requerer um desagravo em seu favor? Qualquer pessoa pode pedir o desagravo, né? Exato. Aliás, tem um episódio até um pouco constrangedor que aconteceu. Era um advogado que foi submetido a uma cirurgia e ele, dessa cirurgia, tinha como recomendação médica não ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo de pé. Ele tinha que ficar alternando entre ficar sentado de pé, e o juiz esculhambou ele, do tipo,
Por que você fica assim? Você tem que decidir se fica sentado ou de pé. E é prerrogativa do advogado ficar sentado ou de pé, falar sentado ou de pé. E ele tentou, antes da audiência começar, explicar para o juiz. Mas o juiz não quis saber, desse esculhambo nele e tal. E ele saiu da audiência falando, não vou me expor tal. E aí propuseram a ação de desagravo. E ele tentando dizer, não, gente, não precisa tal. E ele teve que expor a situação clínica. Olha, estava submetido a uma situação clínica e por isso... E aí, ao explicar isso, inclusive, o magistrado, depois, ao saber disso, se retratou, pedindo ali desculpas e dizendo que não sabia exatamente disso. Muito embora a qualquer advogado dispensa-se o bom tratamento e o respeito às nossas prerrogativas. Então, pode ser por qualquer pessoa e independe da vontade do ofendido. Isso pode cair na tua prova. Independe da vontade do ofendido, né? E aí você falou de direitos, e é o tema preferido do examinador, e tem uma normativa interna da OAB dizendo que direitos devem ser cobrados na primeira fase e também na segunda fase do exame. Então, questões de prerrogativas pessoais passarão a ser cobradas na segunda fase das 7 áreas. Então, fica atento você que vai prestar penal na segunda fase, civil na segunda fase, qualquer área. Pode cair uma questãozinha ali relacionada a uma prerrogativa profissional. A OAB conseguiu fazer essa aprovação no ano passado e vai cair na segunda fase também. E aí vem um direito interessante, que vez ou outra a gente vê nas redes sociais, aquela advogada que estava lá grávida, ou a advogada que acabou de dar à luz a puérpera, ou que acabou de adotar, a advogada lactante, que vai pedir uma prioridade na sustentação oral, ou que vai pedir uma prioridade na audiência. A gente está tratando do artigo 7A, que é o direito das advogadas, e é um tema bem interessante, né? Gestante, adotante, lactante ou que der à luz, né? Tentaram ao máximo expandir isso. Aliás, o artigo 34, inciso 30, vai trazer a nutriz ainda, né? Exato. É mais um elemento. Mas o 7º A, ele abre bem o arco, mostrando essa dimensão. Eu faço sempre uma analogia que é assim. O primeiro ato do advogado no fórum é estacionar o carro, se for de carro. Então, vaga reservada para as gestantes, né? Já está ali disposto. O segundo ato é passar pela portaria. Se houver detector de metais, não é submetido a isso. O terceiro ato, o ato contínuo da gravidez, é parir. Pariu a criancinha, está lá com bonitinha no colo, deixar onde? Se tiver uma creche, se tiver qualquer instrumento que possa ser utilizado para a criança, é direito do advogado poder usar. E aí, então, seja ela grávida, adotante, lactante ou que deu à luz, porque existem mulheres que dão à luz, não são lactantes. Tem mulheres que são lactantes, deram à luz, mas passaram pela infelicidade de perder o bebê no nascimento. Enfim, tenta abarcar o máximo. Haverá prioridade para sustentação oral, haverá prioridade para ser atendida e também, se for a única patrona da causa, suspende os prazos processuais, né? Segundo o estatuto, e também o CPC. Só que o CPC, o Código de Processo Civil, fala que suspende o processo. E o estatuto diz que suspende os prazos processuais. Mas ela tem todos esses direitos dispostos no artigo 7º A, né? O artigo 7A tem tudo para cair na prova também. Agora, já que a gente está falando um pouquinho desses direitos, queria falar um pouco sobre a inclusão do inciso 30, no artigo 34 do Estatuto da Advocacia. A gente tem um rol de infrações disciplinares, condutas que, se praticadas pelo advogado e também pelo estagiário, né, porque a gente tem o inciso 29, revelam infração disciplinar. Então, são passíveis de sanção. E você sabe, a gente tem 4 sanções do Estatuto: censura, suspensão, exclusão e multa. Tem uma delas que é nova. Ela foi introduzida recentemente e não caiu em prova ainda. A gente está falando bastante sobre ela. É o artigo 34, inciso 30. Né? O inciso 30 fala que pratica a infração disciplinar o advogado que praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Fala um pouquinho pra gente, essa dinâmica desses 3 aí. O assédio moral, em qualquer ambiente de trabalho praticado pelo advogado no ambiente de trabalho ou em detrimento dele, ele deve ser punido com a pena de suspensão. É claro que se esse assédio moral ultrapassar todos os limites e incidir em crime, pode até instaurar um incidente e ele responder criminalmente. Respondendo criminalmente, ele pode até ser excluído dos quadros. Não diferente o assédio sexual, Exato. que por atos, por gestos, imposta ou fisicamente ou psiquicamente você constranger alguém, via de regra a vítima é uma mulher, também haverá o assédio sexual. E a discriminação é muito interessante porque fala
entre outros fatores, É. religioso, racial, étnico, enfim, por conta do gênero. Eles colocam uma série de questões entre outros fatores, ou seja, é um tipo bem aberto para mostrar qualquer tipo de discriminação negativa, porque há discriminação positiva, mas qualquer discriminação negativa precisa ser levada em consideração aí você punir esse advogado. Agora, a discriminação pode sair, por exemplo, no campo da injúria racial ou do racismo. Exato. Mas também é importante tomar cuidado, porque injúria racial e racismo são crimes muito difíceis de existir condenação. Por isso também a OAB já quis se posicionar trazendo a dimensão da discriminação. Porque quando ela traz a discriminação, ela já deixa claro, olha, não importa se você vai falar que é injúria racial ou não é. Certo é que discriminação é, e por ser discriminação é infração disciplinar, e por ser infração disciplinar você deve ser punido de 30 dias a 12 meses. Né? Me parece que, como você disse no começo, me parece que é para estabelecer uma pena mínima nessa circunstância, né? Porque se isso, naturalmente, se dali surge uma apuração criminal e se constata que houve um crime, a gente pode ir para a pena máxima, que é a exclusão. Mas como pena mínima, assédio moral, assédio sexual, discriminação, como pena mínima tem suspensão. Perfeitamente, É. perfeitamente. E aí tem uma pegadinha, a gente está falando de artigo 7º, eu vou voltar nele, porque tem uma pegadinha lá interessante. O advogado não pode fazer colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. Então observe, imagine que o advogado caiu numa investigação policial, né, numa operação policial da Polícia Federal lá, e o advogado é um dos autores de um crime, né, que está sendo apurado lá, assim, investigado como um dos autores do crime. E o advogado resolve se valer do Instituto da Colaboração Premiada, onde ele vai contar para a polícia tudo o que ele sabe, para ver se ele consegue diminuir a sua pena, portanto. É o Instituto da Colaboração Premiada tão falado na mídia e você tem que ficar atento porque o advogado tem uma peculiaridade nesse instituto. O advogado pode fazer colaboração premiada? A resposta é depende. Né? Se for contra ex-cliente ou atual cliente, não pode fazer. Não pode fazer. Se for contra qualquer outra pessoa, pode. Então, cuidado na sua prova. Está escrito lá que o advogado vai fazer uma colaboração premiada contra um juiz, por exemplo. Pode. Contra um servidor? Pode. Agora, contra alguém que é seu cliente ou foi seu cliente? Não. O sigilo impede que ele faça uma colaboração premiada contra cliente ou ex-cliente. E aí vem uma pegada muito legal que pode cair na prova. Ele está sujeito a 2 penalidades. Uma é responder um processo criminal pela quebra do sigilo e a outra é a penalidade de exclusão. Né? Então, essa hipótese inclui no artigo 38 a pena de exclusão. Ele pode ser processado disciplinarmente na OAB e pode ser excluído se ele realizar uma colaboração premiada contra quem seja ou foi cliente. Tal é a força do sigilo profissional. Né? Isso protege o advogado. Parece assim, ele pode ser excluído. Não. Traz-se uma pena tão dura para que exista clareza, né, tranquilidade para o advogado dizer não posso fazer essa colaboração premiada e a mesma autoridade não pode pressioná-lo a fazer, né? Então dizer assim, olha, eu não posso porque eu sou advogado e como advogado não poderei fazê-lo. E nessa mesma linha, o advogado também não pode prestar depoimento, né, não pode servir como testemunha em processo de quem seja, foi ou pode ser cliente no futuro. Está dentro do rol dos direitos. E se a autoridade constrangê-lo a fazer sob pena de prendê-lo, isso é crime, a lei de abuso de autoridade. Então, o que pretendeu o legislador? Estabelecer as 2 proibições. Não pode servir como testemunha contra ex-cliente, cliente ou eventual cliente, porque já está atuando para essa pessoa, e também não pode fazer colaboração premiada, porque isso tudo fere sigilo profissional, que é um tema que sempre cai na prova. Sim. Aliás, olha que interessante, né? A gente fez todo um caminho para chegar, talvez, numa das últimas alterações legislativas que nós tivemos, e passa por tudo isso. A gente falou de direitos do advogado, de prerrogativas, das questões processuais, das infrações, das sanções, e a gente falou muito de assédio moral, sexual e discriminação. E a OAB, em sérios debates, já no fim da gestão, né, desse último triênio, isso também foi importante, é importante observar, ela amadurecida já também, é algo que eu costumo dizer, a OAB ela vem numa trajetória de uma década antidiscriminadora. E nessa trajetória, nesse processo de debates e de amadurecimento, ela, inspirada também num provimento que existe, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela vai promover o protocolo de perspectiva de gênero e raça.
É. E aí eu acho que é importante, Marco, nós conversarmos um pouco aqui com quem está nos acompanhando a respeito desse protocolo, né? Ele altera o Código de Ética e Disciplina, no artigo 58, se não me trai a memória, altera o terceiro também, cria o 3A, e altera um artigo que cuida das competências do TED. Por quê? Porque a OAB pretende garantir que tanto a pessoa que esteja sendo vítima por gênero ou por raça tenha um processo julgado de forma equilibrada, né? Sem que tenha nenhum tipo de estereótipo, mas também a OAB pretende que os julgadores do próprio órgão estejam a par disso. Por isso, ela determina que ela mesma, o OAB, o Tribunal de Ética, tem que treinar essas pessoas, né? Tem que orientar essas pessoas que julgam esses processos sobre as questões relativas à perspectiva, né, de julgamento com perspectiva de gênero ou de raça. Então, você que vai prestar exame de ordem, presta atenção nisso, que isso pode cair. A ideia aqui me parece que é garantir que não haja um preconceito, que não haja um desequilíbrio, ou que não se dê uma nova proporção a um preconceito que já aconteceu de alguma maneira, né? Uma mulher ou para um advogado em razão da raça, e que isso se torne um preconceito processual, ou seja, de alguma forma isso se revele também no assédio processual. Te parece essa a ideia também? Exatamente. Os preconceitos, eles são produzidos exatamente de forma anterior a se conceituar, né? Por isso que é pré-conceitual. E é interessante porque se você for analisar, no Poder Judiciário, um juiz que diga "Ei, tinha que ser mulher para fazer isso", é objeto de desagravo público. Um julgador no Tribunal de Ética e Disciplina, aliás, também pode se representar na corregedoria, pedir a perspectiva de gênero do CNJ. No campo do Tribunal de Ética e Disciplina, se isso acontecer, hoje existe um instrumento protetivo da questão de gênero e raça. Perfeito. Já está regulamentado por resoluções e provimentos a questão de gênero, e raça aguarda ainda essa regulamentação, mas já foi inserido, isso também é importante. Eu me recordo que nos debates, a conselheira federal da Bahia, a Silvia, debatendo com a conselheira federal de São Paulo, a Daniela Libório, que foi a relatora desse projeto, ela falou, por que já não incluir raça? Ah, mas talvez tenha que regulamentar, mas já coloca no nosso código, porque isso vai abrir e pavimentar o caminho para nós debatermos a questão da raça também. Então, é uma perspectiva interseccional, né? Porque são secções, nós dividimos em secções com relação ao feminismo, secções com relação ao racismo, secções com relação à homofobia e tantas outras, e essas secções, elas, quando juntadas, elas são interrelacionadas e por isso são interseccionais, né? Então a interseccionalidade de gênero e raça vai recair muitas vezes naquilo que é o quê? A mulher negra. E ela pode ser vítima de todo tipo de vilipêndio processual exatamente por conta dos preconceitos que são construídos na sociedade, né? Então, baita tema importante para você estudar para o seu exame e também para você Aliás, eu posso fazer acompanhar na prática. que no Lógico. o meu curso tem o primeiro pós-graduação de Direito Antidiscriminatório do Brasil. Coordenado pelo professor Álvaro. Isso é uma ideia que parte da minha cabeça, mas que assim, aceita imediatamente pelos gestores do curso. E eles tiveram a coragem de fazer um pós-graduação de Direito Antidiscriminatório, que é o primeiro do Brasil e que hoje é replicado em uma série de pós-graduações do Brasil inteiro. Mas aí a pessoa precisa entender, né? Quem chega antes, chega melhor e se renova constantemente. Esse curso é um curso que a gente tem um carinho enorme, vale a pena conferir, porque a pós-graduação de Direito Antidiscriminatório, ela passa por todas as áreas do direito. E isso faz de você um advogado mais completo, antirracista, antidiscriminador, né? Tá aí o já. Além de servir para você, serve para te preparar para atuar nesse mercado de trabalho que tem demandado cada vez mais do profissional da advocacia. Bom, fizemos um bate-bola aqui, hein? Poxa, Bastante coisa. bom demais. Mas Aliás, acho que dá para convidar para falar mais sobre isso, vamos? eu ia fazer, na verdade, um depoimento aqui com relação aos eventos finais, né? Quem está nos acompanhando é nosso aluno, talvez não esteja vendo novidade alguma. Por quê? Porque acompanhou durante o curso. Quem assistiu ou assistirá ao Gabaritano Ética vai se surpreender com a capacidade que nós temos de conseguir organizar muitos temas em muito pouco tempo.
Quem assistir o Detona também vai ficar surpreso, porque não só em ética, mas em outras matérias. Mas eu queria convidá-los a fazer o caminho anterior. Então, buscar entender por que quem passa é aquele que começa a se preparar antes. Venha conhecer o meu curso, venha conhecer um pouco mais nossos cursos de primeira fase e entender por que, quando você se prepara em ética e nas outras matérias, você ganha uma robustez e você chega diferente para a segunda fase. Não dá para chegar na segunda fase também tropeçando. Cheguei tropeçado. Não é pontuação. É. Eu digo é preparação. Quando você tem uma musculatura para chegar na segunda fase, você chega melhor. Então, eu fico o convite aqui para você conhecer o meu curso. Pode ser pelos eventos finais, pode ser pelo Gabaritando Ética, mas fundamentalmente, se você estudar conosco desde o começo, nos cursos que nós temos, tenha certeza, o sucesso chega e chega muito mais próximo. É isso. Bom, dia 5 de abril, Gabaritando Ética. Se você estiver assistindo antes, vale muito a pena participar. Em São Paulo vai ser no Teatro da ASP. E também vai ser transmitido no nosso canal do YouTube, então acompanha, ajuda muito, é uma revisão muito interessante. Eu e o Álvaro, a gente sempre organiza essa revisão de forma diferenciada, falamos sobre ela essa semana, preparamos um e-book para você. Você vai estudar ética de uma forma muito organizada, se já estudou, vai fazer uma revisão muito estruturada, vai te ajudar bastante. E aí começa a nosso Detona para a prova. Esse Detona da prova é uma revisão com as principais disciplinas. Termina lá no dia 26, que é a véspera da tua prova. No dia da prova, a gente tem uma loucura aqui. Café da Manhã com Ética no Instagram, né? Que é aquela revisão que faz o fechamento das dicas, aquela leitura que você tem vontade de fazer no dia da prova, sabe? Tudo que você não leu os 5 anos da graduação, você fala, eu queria hoje dar uma lida. Deixa com a gente, eu vou ler para você no Instagram, a gente faz essa revisão, você vai para sua prova e a gente vai buscar aí 44 questões, para você passar com tranquilidade e começar o seu curso de segunda fase. Então, seja bem-vindo ao meu curso. Se você já está conosco, bem-vindo de volta. Se você está vendo pela primeira vez, muito bem-vindo ao nosso curso aqui. A gente tem o prazer de te ajudar a realizar o seu sonho, o sonho da aprovação no exame de ordem. Álvaro, obrigado pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado. Um grande abraço, até a próxima.